Queridos, nós estamos num final de semana aí, bem intenso, né? Hoje já tive, 9 horas da manhã, já tive investidura de aventureiros, depois corri lá para os Calebs, né? Teve lá a nossa convenção de Caleb. O final de semana foi cheio, eu vi as fotos de vocês aqui no Encontro de Casais, olha, deu água na boca, alguma coisa acontece, eu acho que é o segundo que aconteceu, e eu não consegui estar presente, porque tem algum outro evento. Perdi mesmo, viu? Perdi mesmo. Eu quero estar no próximo, em nome de Jesus. Já tem data para o próximo? Já não. Vai ter que remanejar? Ah, ok. Vamos ver, em nome de Jesus, a gente vai estar juntos aí, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Salvador, né? Queridos, antes de nós entrarmos aqui no tema, só fazer um anúncio, quer dizer, eu acho que eu vou só reforçar o anúncio que o Júnior já falou aqui, sobre aquela semana especial que nós teremos com o nosso missionário norte-americano. Vai ser uma bênção para a igreja, vai ser uma experiência assim diferente, né? Ele fala inglês, não fala português. Hoje é dia 30, daqui para o dia 20, você tem 20 dias para aprender a falar inglês, para ouvir o homem, senão vai ficar um negócio aqui. Não, brincadeira. Brincadeira, nós teremos tradutores aqui, tá bom? Nós teremos tradutores para que você entenda a mensagem. Vai ser uma benção. O que eu vou pedir para os irmãos? Primeiro, envolvimento. Envolva-se. Queridos, nós estamos trazendo aí um pregador dos Estados Unidos, veio de longe. E nós não podemos fazer feio, né? Nós temos que estar aqui todo mundo presente, apreciando a programação. Envolva-se no evangelismo. Deus vai abençoar a sua vida. E você, olha só, Deus vai abençoar a sua vida e você também abençoa a programação e a igreja com a sua presença. Então, é uma contrapartida, né? É uma mão de duas vias. Então, você vem, abençoa a gente, abençoa a igreja, abençoa a programação, e em contrapartida você recebe também as bênçãos de Deus. Amém ou não amém? Outra coisa que eu vou pedir para os irmãos é o convite de pessoas não adventistas, amigos, familiares, para aqui estar presente. Serão, assim, mensagens poderosas, acredito que vai ser uma bênção. Então, traga seus amigos, seus familiares, para que eles também sejam alcançados de alguma maneira, né? Sabe aquela pessoa por quem você já está orando? Pois muito bem, chegou o momento de você trazê-la na igreja. Continue orando, continue intercedendo para que ele e ela aceite seu convite quando você fizer o convite. Tá bom? Então vai estar aí o nosso missionário aí internacional, palestrante internacional aqui na Igreja do Boa. Que chiqueza, hein? Que chiqueza. É só boa mesmo, viu? Para ter um negócio desse, viu? Muito bem, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos ao estudo dessa noite. Nós estamos nos domingos especiais, né? Todas as vezes que eu estou aqui, nós vamos falar sobre milagre. E esse que eu vou falar agora é um milagre extraordinário. Nós vamos aprender coisas maravilhosas na história do capítulo 3 de Daniel. E eu vou ler aí o capítulo 3, você se acompanha e a gente vai dando pausa e vamos explicando o texto, tá bom? É um estudo da palavra, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou.
Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 7. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão. Os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Algumas perguntas nesse texto precisam de resposta. Quando a gente lê o texto assim, sem considerar o seu contexto, a gente fica sem entender alguns detalhes da história. Eu sempre digo que um bom estudante da Bíblia é como um investigador criminal. Pensa no investigador criminal. Quando ele chega na cena do crime, nada pode sair do lugar, ninguém pode mexer em nada. Se você mexeu, você contaminou a cena. Um copo virado não pode ser desvirado. Um fio de cabelo pode ser uma pista. Cada detalhe uma pista que pode chegar à solução daquele crime, daquele enigma. O estudante da Bíblia não pode ser diferente. Você precisa se ater aos detalhes do texto. Existe uma regra que em teologia nós chamamos de close reading. Close reading é leitura atentiva do texto. Muitos dos erros de interpretação não existiriam se ao menos lêssemos o texto com atenção. Com atenção. Bom, algumas perguntas saltam aos olhos ao ler esse texto. Primeiro, uma estátua foi levantada no campo de Dura e ela tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Por quê? Segunda pergunta. O material feito, que fez essa estátua, era de ouro puro, dos pés à cabeça. Por quê? Terceiro, as pessoas que foram convidadas, na verdade convocadas, para a inauguração e dedicação dessa estátua, eram somente pessoas de influência em todo o reino, de todas as nações. Não se vê no relato bíblico a menção da plebe, somente de pessoas de alta autoridade em todo o reino. Nós temos aqui prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e oficiais das províncias. Por que o povo comum não foi convocado? Por que o povo comum não foi convocado? Por que somente pessoas de autoridade estão presentes naquele campo de Dura para a inauguração daquela estátua? Bom, são perguntas que nós precisamos responder a fim de compreender a história do capítulo 3. Bom, para você compreender, tentar responder essas perguntas, você tem que recuar um pouquinho. Vamos recuar um capítulo. No capítulo 2, você se lembra que Nabucodonosor teve um sonho. E ele sonhou, o sonho era muito dramático. Ele viu uma grande estátua. Ele viu uma estátua nesse sonho. A cabeça de estátua era de ouro puro. Você se lembra? Estou só relembrando aquela história. O peito e os braços eram de quê? Prata. O ventre, bronze. As pernas, ferro. E os pés, uma mistura de ferro com barro. Ele estava olhando aquela estátua, ele estava assim horrorizado, espantado com a imagem, quando de repente a sua visão sai da estátua e se coloca nos ares. Quando ele vê uma pedra voando pelo meio do céu, vindo com muita velocidade e atingindo a estátua nos pés. Nos pés. Aquela pedra que atinge a estátua nos pés, destrói toda a estátua. O ouro, a prata, o bronze, o ferro. Esmiuça tudo. A própria pedra se faz um grande monte e enche todo mundo. De repente, pum, ele acorda do sonho. Já aconteceu com você, de você ter sonhado e de repente você quer lembrar do sonho para contar para alguém e você esqueceu, passou o sonho e não se lembra mais. É uma frustração, né? Porém, no caso de Nabucodonosor, ele não somente não lembrava mais do sonho, não sabia nada acerca da interpretação do sonho, porém havia um sentimento no coração de Nabucodonosor relacionado com o medo.
ele associou aquele sonho a um aviso dos deuses concernente ao seu próprio reino. Os deuses estão me avisando de algo e, puxa vida, eu esqueci do que era. Eu esqueci. O que será que foi? O que significa? O que eu vi? Passou-se o sonho. E Nabucodonosor, como todos os monarcas de antigamente, ele se cercava de pessoas inteligentes e fortes. Ele não precisava ser o homem mais inteligente do mundo, e muito provavelmente não era o mais inteligente, mas ele, quando ele conquistava um povo, quando ele conquistava uma província, ele perguntava: quem é o homem mais inteligente aí? É fulano de tal, eu quero que ele venha para o meu palácio a fim de me servir. Foi assim que aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram da linhagem nobre, sábios, doutos no conhecimento. Então traga-os para a Babilônia, para que eles possam compreender as línguas dos caldeus, a cultura dos caldeus e possam me servir pessoalmente. Então, Nabucodonosor era cercado de gente entendida. E esses sábios, que é chamado de sábios, ou chamado de astrólogos, ou chamado de magos, ou chamado de caldeus, eles tinham uma boa vida, tinham uma boa remuneração. Comia da própria comida do rei. Eram considerados conselheiros reais. O rei não fazia nada sem antes consultar esses sábios. Sem antes consultar esses sábios. Por isso, o Nabucodonosor fazia questão de que eles morassem numa boa casa. Imagina, dentro do império, o império mais rico do mundo, o império mais poderoso do mundo, o maior império do mundo. Esses homens eram os homens mais poderosos do mundo, juntamente com Nabucodonosor, que era o maior monarca de todos os impérios. Muito bem. Ele fazia isso porque, quando chegasse a hora, ele queria que essas pessoas o servissem. Então chegou o momento. Chegou o momento. Porque os sábios de Babilônia, ele não somente eram entendidos, segundo se acreditava, nas coisas concernentes dessa vida, mas também, através dos deuses, eles conheciam o que os homens não podiam conhecer. Chama esses homens aqui. Não chamou todos, era muito. Trabalhava em turnos. Então chamou aqueles que estavam à disposição para aquele dia. Chamou meia dúzia de sábios na sua presença. E contou o que ia acontecer. Olha, os deuses estão me avisando de alguma coisa aí, só que eu não sei, eu esqueci. Eu tive um sonho, passou-se o sonho, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei na noite passada. Mas eu quero que vocês também me digam o que significa o sonho. Se vocês assim fizerem, eu vou engrandecê-los ainda mais. Eu vou dar riquezas para vocês, eu vou dar honra para vocês. Mas eu quero que vocês me digam. Agora, se vocês não me disserem, uma só será a vossa sentença. Serão mortos e a casa de vocês serão despedaçadas. Eu vou matar você, eu vou matar a sua família, eu vou matar os seus filhos, a sua casa, a sua carruagem, tudo será destruído. Aqueles homens, imagina, entraram em desespero. Senhor, por favor, nos dê, quer dizer, nos conte o sonho e daremos a interpretação para você. Eu já acabei de dizer para você que eu esqueci o sonho. Eu quero exatamente que você me diga o que eu sonhei. Depois de tanto convencer, Nabucodonosor, quer dizer, tentar convencer, Nabucodonosor disse assim: olha, eu sei que vocês querem, vocês são espertos. Nabucodonosor sabia, né? Olha aqui para mim. Nabucodonosor sabia que aqueles homens tinham um potencial muito grande de engano. Nabucodonosor era cobra criada, era macaco velho. Ele sabia interpretar as coisas. Ele entendeu assim: vocês querem ganhar tempo, né? Para inventar qualquer coisa. Não, vocês não vão sair daqui da sala, não. Se vocês não me disserem o sonho e a interpretação, eu vou matar vocês. É hoje. Então, te vira nos 30. Quando eles perceberam que não tinham condições alguma de responder aquilo que Nabucodonosor estava perguntando, ele disse assim: ó Nabucodonosor, não há nenhum monarca, por mais poderoso que seja, que peça algo semelhante aos seus servos. O que Nabucodonosor, o que o Senhor está pedindo
é algo que não está com os homens, está com Deus. Aí Nabucodonosor, diz a Bíblia, que transtornado o aspecto do seu rosto, deu a ordem que todos os sábios de Babilônia fossem mortos e as suas casas feitas em monturo. Só foram alguns, foi uma representação de sábios, mas ele mandou matar todo mundo. Quem recebeu a ordem, quem recebeu o edito, selado pelo rei, foi Arioque, capitão da guarda. Arioque sai desesperadamente com seus soldados para capturar cada um dos sábios antes que eles fujam. E adivinha quem ele busca primeiro para ser preso? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens hebreus foram os primeiros a receberem a notícia. Aqueles que estavam na presença do rei já ficaram presos. Provavelmente já ficaram presos, não saíram da presença do rei. E Arioque, com seu exército, saiu na captura dos demais que estavam em Babilônia. Nabucodonosor pediu para que eles fizessem isso e eles foram à casa de Daniel. Imagina a cena, tenta imaginar a cena comigo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias ali, de repente, coloca a porta abaixo. Chega lá, Arioque, fala assim: Daniel, se prepare, hoje você vai ser morto e os seus amigos também. Imagina que situação. Imagina. Eu imagino Daniel pensando assim, ou falando assim para Arioque: Arioque, o que eu fiz? Qual é a acusação? Arioque deve ter respondido: foi meia dúzia de sábios na presença do rei. O rei fez algumas perguntas para eles não souberam responder. E aí, irritado, ele mandou matar todo mundo. E você sabe? Então vocês são sábios, então vocês morrerão também. Estão na categoria de sábios. Daniel faz um pedido para Arioque, porque Daniel tinha muito respeito na corte babilônica. O pedido foi assim: não cumpra ainda a ordem do rei, porque eu vou orar ao meu Deus, e ele há de me revelar esse mistério. E Arioque topou, concedeu para ele. Você percebeu onde que ele encontrou a solução para um problema dramático como aquele? Irmãos, eu quero dizer para você que a gente chora, que a gente descabela, chega à beira do desespero quando a gente é diagnosticado com uma doença séria como o câncer, que pode ser curada. Agora imagine que desespero eu e você sentiríamos quando nós fôssemos ameaçados de morte por alguém que tinha capacidade de cumprir a ameaça. Você teria coragem de orar nesse momento? Pois foi exatamente isso que Daniel fez. Está difícil, está duro, está a ponto de jogar a toalha, os problemas se avolumaram, você perde o sono à noite. Ora, meu filho, ora, minha filha. Existe uma frasezinha lá em Minas que o pessoal conta, sempre fala, né? Eles repetem: ora que melhora. Ora que melhora. E melhora mesmo. Muito bem. Diz a Bíblia que ele, Daniel, seus amigos certamente oraram ali, pedindo misericórdia do Deus do céu. E diz a Bíblia, escute o que eu estou dizendo, que Deus revelou mistério para Daniel numa visão da noite. E o que é visão da noite, gente? Sonho. Para sonhar tem que... Você consegue dormir sendo ameaçado de morte? As pessoas falam mal da gente e ficam rolando de um lado para o outro da cama pensando e não consegue dormir porque falou mal da gente. Agora imagina dormir ameaçado de morte. Pois ele dormiu. Sabe por quê? Porque quando você ora e coloca nas mãos de Deus, você descansa. Somente descansa aquele que confia. O nosso problema é que a gente ora, coloca nas mãos de Deus, mas desconfiamos de que realmente Deus ou ouviu ou que se ele é capaz realmente de ajudar. E aí, por conta da desconfiança, a gente perde a noite de sono. Pois Daniel não. Daniel conhecia quem ele servia, conhecia o seu Deus. E ele foi dormir e dormiu tranquilamente. E você sabe o que Deus fez? Deus revelou o mistério. Diz a Bíblia que Daniel recebeu a revelação do sonho, justamente do mistério, justamente num sonho
e ele teve o mesmo sonho que Nabucodonosor teve. Ele viu a mesma coisa, viu aquela estátua, viu que a cabeça era de ouro, viu que o peito e os braços eram de prata, viu que o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram uma mistura de ferro com barro. Ele viu a pedra, viu a destruição da estátua, viu a pedra enchendo o mundo inteiro. Mas, além disso, no sonho, Deus explicou para ele o que significava cada uma das partes daquele sonho. No dia seguinte, ele foi até Arioque e disse: Arioque, por favor, me introduza na presença do rei. E não precisa matar ninguém, porque Deus me revelou o mistério. Eu vou lá falar para ele. É mesmo, Daniel? Sim. E imediatamente ele foi introduzido na presença do rei. E ele disse: ó, rei, vive eternamente. Olha, o que o rei pediu é difícil mesmo, fazendo eco às palavras dos primeiros sábios. Olha, o que o rei pediu, os homens não conseguem. Tampouco eu. É Deus do céu que teve misericórdia e me revelou. Eu vou dizer, ó Nabucodonosor, o que você sonhou? Você sonhou com uma estátua. Sabe o que é gatilho da memória? Gatilho da memória é aquilo que você fala, que você sente ou você vê, que desperta a sua memória de maneira que você lembra daquilo que você esqueceu. Quando Nabucodonosor começou a ouvir as palavras de Daniel, foi despertando os gatilhos da memória e ele realmente pôde dizer: Daniel, você de fato disse o que eu realmente sonhei. Agora, Daniel, você consegue me dar a interpretação? Você consegue me dar a interpretação? Sim, ó rei. Eu vou te dar a interpretação. A interpretação é o seguinte, preste muita atenção. Você e o seu império representa a cabeça de ouro. Deus tem dado um vasto domínio. Você tem dominado sobre todos os reinos da terra. Mas depois de ti, Nabucodonosor, virá um outro império, inferior ao teu, com uma prata inferior ao ouro, mas você não estará para sempre no poder. Babilônia cairá e dará lugar ao segundo império de prata. Depois virá um terceiro reino sobre a terra, que dominará. Depois o quarto reino sobre a terra, que será duro como ferro, que destrói, que esmiuça. Esse também será um reino duro, que destrói e persegue. Mas nos dias desses reis, no dia desse reino, melhor dizendo, Deus suscitará um reino que jamais passará outro reino. E esse reino, ele há de subsistir e vai dominar todos os reinos da terra. Nabucodonosor ficou encantado, porque era exatamente isso que ele queria ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, nós temos um sistema de governo chamado democracia. O sistema democrático é o sistema de poder pelo povo e para o povo. É o povo quem elege os seus governantes. Então, se eu, por exemplo, for eleito um vereador, eu não preciso temer que ninguém vai me tirar de lá somente quando chegar a próxima eleição. Aí eu posso perder. Na época de Nabucodonosor, que era um império, uma monarquia, ele tinha que se cuidar, porque sempre tinha alguém tentando conspirar para tirá-lo do trono. Todos os governantes foram assim, todos os imperadores foram assim. Eles precisavam sempre ficar à espreita, olhando, investigando. Será que tem alguém aí? Será que alguém está levantando o seu calcanhar contra mim? Será que alguém está conspirando? Será que alguém quer me matar para me tirar do trono? Ele sempre ficava assim. Por isso que ele se cercava de sábios para adivinhar o futuro e se cercava de um grande e poderoso exército para se defender caso tivesse alguma insurreição no seu próprio império. É por isso, queridos irmãos, escuta o que eu estou dizendo. É por isso que ele ficou tão atormentado com o sonho. Porque o sonho, ele tinha certeza, só não sabia o que era, mas tinha certeza que era relacionado com o seu reino. E quando Daniel disse para ele, eu sabia, alguém está tentando me tirar do trono. Os deuses me avisaram que alguém está tentando me tirar do trono. Quem é? Não sei quem é. Aí ele levanta a estátua lá no campo de Dura.
essa estátua que ele levanta um campo de dura, diferentemente da estátua que ele viu no seu sonho, era de qual material mesmo? Mas somente a cabeça? Todo o corpo, da cabeça aos pés, toda de ouro. Com isso ele estava dizendo, olha, eu estou desafiando o sonho. No sonho, os deuses disseram que eu vou ser traído, que alguém vai subir no meu trono, que alguém vai me tirar do trono e vai sumir no meu trono, no meu lugar. E outro, depois vai vir uma sucessão de vários reinos, mas Babilônia jamais vai passar, porque na estátua que ele viu no seu sonho, a cabeça que representava a Babilônia era de ouro. Então a estátua será de ouro dos pés à cabeça e pronto. Agora você entende por que ele convoca somente pessoas de autoridade para a inauguração e dedicação da estátua? Por que ele não convoca o povo comum? Porque o povo comum é massa de manobra. Ele convoca somente os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados. Somente esses. Porque ele queria saber quem é que estava conspirando contra ele. Quem é? E ele deu uma ordem. Olha aqui, essa estátua representa Babilônia, meu império. E representam todos os meus deuses. Haverá aqui a orquestra sinfônica. E a orquestra vai tocar. Quando a orquestra tocar, prostrem-se diante da estátua que representa meu império. Porque um de vocês aí deve estar pensando em alguma coisa. Se não prostrar, uma sentença será a vossa. Serão jogados vivos na fornalha de fogo ardente. Serão jogados para que todos saibam o que se faz com traidor no meu reino. Serão jogados na fornalha de fogo ardente. Por essa razão, a estátua era de ouro. Por essa razão, o convite a adorar a estátua. Por essa razão, somente os de autoridade foram convocados e não o povo comum. Porque ele queria descobrir a trama. Quem é que está tentando levantar o seu calcanhar? Quem é que estava fazendo insurreições para tirá-lo do poder? Nós conhecemos a história, né? Vamos voltar no capítulo 3 agora. Vamos voltar no capítulo 3. Nós lemos até o verso 7. Leremos a partir do versículo 8. 3, versículo 8. E a Bíblia vai dizer assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Verso 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que poderá? Quem ele está desafiando agora? Quem? O Deus daqueles 3 jovens? Ei, você percebeu o que aconteceu aqui? Não. A ordem era: quem não se prostrar, no mesmo instante seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ele ficou sabendo que aqueles 3 jovens não se prostraram.
e deu uma segunda chance. Por que deu a segunda chance? Porque esses 3 jovens eram bem quistos para Nabucodonosor. Não acredito. Eu não acredito. Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens que estão tão próximos a mim. Vem cá, Sadraque, eu quero ouvir de você. Me disseram aí que vocês não prostraram. Então vou dar uma segunda chance. Eu não quero nem acreditar no que disseram, porque eu quero ouvir de vocês. Eu quero ver vocês. Vai tocar a orquestra sinfônica. Prostrem, porque se não prostrar, no mesmo instante eu vou jogar. E eu quero ver qual é o Deus que pode te livrar vocês das minhas mãos. Será que Nabucodonosor tinha ou não tinha razão para pedir tal coisa, ou para desafiar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que ele tinha razão ou não? Bom, eu vou refrescar a sua memória. Porque Nabucodonosor poderia lembrar aqueles 3 jovens. Quando eu invadi Jerusalém e destruí os muros, queimei as casas e profanei o templo do seu Deus, levei cativo muitos de vocês aqui para o meu império. Onde é que estava o seu Deus que não os livrou? O que lhes faz acreditar que ele os livrará dessa vez? Isso aí é terrível, né? Ele tinha razão. Se na primeira vez Deus não livrou, será que ele livraria a segunda vez? E aí eu gosto da resposta que esses jovens deram. Vamos à resposta. Verso 16. Escute a resposta desses jovens. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, não chama rei pelo seu nome próprio. Vai no Supremo Tribunal Federal e chega assim: ô Gilmar Mendes, vai lá, vai levar um pito de todo tamanho. Não se chama juiz pelo seu próprio nome, principalmente quando está no tribunal. Não se chama rei pelo nome próprio. Mas olha o que o texto está dizendo. O verso 16. Ó Nabucodonosor. Ó Nabucodonosor, nem chamou de rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não te necessitamos de responder. Não vamos responder isso aí não. Quem é o Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Eu não vou nem responder isso aí. Nem te respondo isso aí. Ó Nabucodonosor, você é homem como eu sou. Eu não vou te responder essa sua provocação. Aí o texto diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, escute bem, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que resposta extraordinária, destemida, corajosa, ousada que aqueles 3 jovens deram. Meu amigo, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles 3 jovens não tinham poder algum contra o Império Babilônico. Ali, cercando o trono de Nabucodonosor, estavam um exército inumerável de pessoas, armados até os dentes. Era somente uma ordem, e eles cortariam a cabeça daqueles 3 jovens na presença de Nabucodonosor. Ali estava uma ameaça séria de morte, e uma morte atroz, uma tortura terrível, ser lançado vivo para serem queimados nas chamas. Mas isso não trouxe medo para aqueles 3 jovens. Ou seja, preferiram morrer queimados do que se dobrarem diante da ameaça. Ei, mas eu gostei da resposta deles. O Deus a quem servimos pode nos livrar das tuas mãos, ó rei, e da fornalha ardente. Pode? O meu Deus pode. Meu querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós servimos um Deus que pode livrar. E o tema do meu sermão, na nossa meditação, nessa noite, é um Deus que pode livrar. Deus pode livrar? É claro que pode livrar.
Um século antes, Isaías tinha dito assim, ó, escute bem as palavras de Isaías: quando passares pelas águas, não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. Um século antes. Deus pode livrar? Claro que pode. 4 séculos antes, Davi havia dito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os jovens hebreus conheciam todas essas histórias, aqueles 3 jovens. Os jovens hebreus conheciam o poder que Deus tem de livrar. Pensa, por exemplo, na grande, maravilhosa e extraordinária história da abertura do Mar Vermelho perante o povo, e o povo foi livrado daquele poderosíssimo exército de Faraó. Aqueles jovens sabiam que Deus pode livrar. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Deus que pode livrar, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor dizendo, o Deus de Ananias, Azarias e Misael, é o seu Deus. Você sabia disso? Claro que sabia. É o seu Deus. Esse Deus, ele tem todo o poder de te livrar. Qual é o problema que você passa? Qual é a dificuldade que você está vivendo? O que te tira o sono à noite? O que está te deixando inquieto, infeliz? Ei, esse Deus pode te livrar. Ele tem poder. Queridos, olha para o mundo, olha para tudo que existe. Ele falou e as coisas foram aparecendo. Olha a complexidade do universo. Olha a complexidade do universo. Existe um planeta aqui pertinho de nós, que o planeta Terra parece uma bolinha de tênis perto dele. Chama-se Júpiter. O grande, chamado aí na astronomia de o grande aspirador de pó. Depois de Júpiter tem um cinturão de asteroides. De vez em quando sai um asteroide daquilo lá. E Júpiter faz assim, ó. Porque se não tivesse Júpiter, aquele asteroide ia atingir em cheio a Terra. Se Júpiter tivesse um pouquinho mais para dentro, perto da Terra, ele seria o aspirador de pó, sabe de quem? De Vênus. E a Terra seria atingida por asteroides. Se ele tivesse um pouquinho mais distante, Júpiter seria um aspirador de pó, sabe de quem? De Marte. E a Terra estaria em rota de colisão dos asteroides. Porque Júpiter está no lugar onde está, é que ele protege a Terra. Complexidade do universo. Quem foi que fez tudo isso? Deus. E sabe como que ele fez? Falou e as coisas apareceram. Olha o tamanho do poder desse Deus. Por que o problema que você vive te tira o sono? Por que o problema que nós vivemos tira a nossa paz? Por quê? Se nosso Deus tem todo o poder para livrar. Aqueles 3 jovens, tendo consciência de que Deus pode livrar, enfrentou aquele monarca louco, enraivecido, e disse: eu não vou adorar, eu não vou trair o meu Deus, eu não prostro diante da estátua, eu não adoro os seus deuses, não importa quão quente esteja aquela fornalha, não importa quão quente esteja, eu não irei adorar, porque esse Deus é quem eu sirvo e ele tem poder para me livrar das tuas mãos, ó rei. E aí a história continua, né? Vamos ver a história? Vamos o desenrolar da história? E diz a Bíblia que, olha só, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Olha aí. Era para causar ainda mais dor. Era para que aumentasse ainda mais a tortura. Eu vou aumentar o calor 7 vezes mais dessa fornalha. Porque esses jovens, esses audaciosos jovens, ousados jovens, resolveram me desafiar. E eu vou mostrar para todo mundo como que se trata esses impertinentes
seres que ousam levantar a sua voz contra mim. Aqueça 7 vezes mais a fornalha. Verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados aos seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. E o fogo era tão forte que os que levaram morreram instantaneamente e eles caíram dentro do fogo. Nabucodonosor chamou os seus mais imediatos servos para assistir à cena do horror, para assistir àquela cena de desespero daqueles 3 jovens sendo assados, fritos dentro daquela fornalha. Vem cá, vamos ver todos nós juntos. Vamos ver o que se faz com um traidor. Vamos ver? Olha lá. Quando eles caíram dentro do fogo, ao invés de que o fogo tivesse algum poder sobre seu próprio corpo, aqueles 3 jovens tiveram um milagre acontecendo na sua vida. Continue a leitura comigo. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. E disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Lançamos 3. Por que eu vejo 4? E o quarto não é qualquer um. O quarto tem um aspecto diferente. Esse quarto não parece ser humano, parece ser filho dos deuses. Aí o verso continua, né? Então, verso 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo de Deus, do Deus Altíssimo, sai e vinde. Olha como é que mudou, né? Mudou aí o temperamento. Vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Você sabe o que é a única coisa que queimou, né? A corda que prendia aqueles homens. Aí vem o verso 28, amigos. Presta atenção. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha o testemunho que o rei disse desses 3 destemidos jovens. Olha, esses 3 jovens preferiram entregar o seu corpo para serem queimados do que a servir e adorar outro Deus a não ser o seu Deus. Aí o verso 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo. Agora, olha o que ele diz. Está aqui, ó. Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Esse é o Deus que você serve. O que te tira o sono à noite? O que está tirando a sua paz? Qual é o problema que você vive? O que deixa triste o seu coração? O que te leva às beiras do desespero? Porque se Deus é tremendo, não há Deus que possa livrar
como esse Deus. Essa é a mensagem que Deus está dizendo para você. Deus te chamou aqui nessa noite para dizer: meu filho, minha filha, eu sei tudo o que se passa contigo. Todas as situações da sua vida eu conheço muito bem. Eu sei o que te traz medo. Eu sei o que te deixa inseguro. Eu sei, eu conheço. Cada lágrima que escorre dos seus olhos, eu conheço. Conheço cada uma delas. Eu sei o que você precisa antes mesmo de você pedir. Eu sei que te tira a paz. Mas sabe o que me deixa triste nessa situação toda? É que mesmo você sabendo que não há Deus como eu, que possa livrar como eu livro, mesmo assim você está com medo. Mesmo assim você está temendo. Mesmo assim perdeu a paz. E Deus, é como se Deus chegasse para nós e dissesse assim: peraí, deixou de acreditar? Deixou de acreditar? Meu querido amigo, o sucesso espiritual está exatamente nisso. Quando você continua acreditando, mesmo que não haja nenhuma razão para acreditar. Mesmo que não haja nenhuma razão para acreditar, você continua acreditando. Aí está a diferença entre o pequeno e o grande, entre o que tem vitórias e o que são derrotados, entre os meninos e os homens. Esse Deus pode te livrar, seja lá qual é o problema que você vive. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu parasse por aqui, você concorda comigo em tudo que eu disse aqui em relação a Deus? Deus pode livrar, porque está escrito, não tem como. O próprio Nabucodonosor, que não adorava esse Deus, disse: não há outro Deus que possa livrar como esse. Você concorda com isso? Mas olha aqui para mim. Olha para mim, deixa eu dizer para você. Eu não posso parar aqui por aqui. Porque esse Deus que pode livrar, soberano como é, também pode escolher não livrar. Pode escolher não livrar. Deixa eu lembrar você de alguns exemplos. Você se lembra do profeta Urias? Deixa eu aí aberto. Vai aqui em Jeremias, por favor. Jeremias 26. Jeremias 26. Escute essa história. Jeremias 26. Eu vou ler com você o verso 20 ao 23. Jeremias 26, versículo 20. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra essa cidade e contra essa terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Acbor, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. E este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver na sepultura da plebe. Só que eu gostaria de lembrar os irmãos que quem foi morto à espada e não teve nenhum sepultamento digno de profeta foi exatamente um profeta. Profeta é profeta. Profeta é quem o escolhe é o próprio Deus. Deus não escolhe qualquer um para ser profeta, irmãos. Deus não deu nem essa autoridade para a igreja. Gente, vamos reunir a comissão de nomeações e vamos eleger o Ézer aqui como nosso profeta. Nós não temos essa autoridade. Deus é quem escolhe os seus profetas e Deus escolhe dentre todos os melhores. Urias é um profeta. E pergunto, Urias valia menos do que aqueles 3 jovens? Por que Deus não livrou Urias e livrou os 3? Eu e você precisamos crescer e amadurecer na fé para entender que esse Deus, ele livra, mas às vezes ele escolhe não
não livrar. Vocês souberam da história, o que aconteceu aqui pertinho de vocês? Pastor Marcos Rogério, Márcio Rogério, pegou seu carro para fazer um casamento na Tamoios, veio um homem embriagado e atingiu o seu carro em cheio e ele morreu. Pastor indo fazendo a obra de Deus e o homem vindo de uma festa, embriagado, não teve um arranhão sequer. E algumas pessoas disseram, por que não morreu esse miserável? Por que morreu o pastor? Porque esse Deus pode livrar, mas às vezes ele também escolhe não livrar. Se esse exemplo lhe parece pouco, eu vou lhe dar um outro exemplo. De um certo Galileu que orando à noite debaixo de uma abóbora estrelada, dizendo, Senhor, passe de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade. E a resposta de Deus é não, não passo. Vai ter que sofrer as últimas consequências. Vai ter que beber o cálice até a última gota. E ele bebeu. Estou falando de Jesus Cristo. Olha para mim. Nós servimos um Deus que pode livrar. É verdade. Mas ele também pode escolher não livrar. A pergunta é, e quando você pedir, ele não te der, você continuará servindo a ele? Ou você vai desertar? Vai abandonar? Vai virar as costas? Você continuaria servindo a Jesus Cristo se por causa dele alguém lhe desse uma bofetada no rosto? Como deram em Cristo? Você continuaria servindo a Cristo que por causa dele você perdesse o seu emprego? Continuaria servindo? Você continuaria servindo a Cristo que por causa dele você perdesse a sua família virasse as costas para você? Como aconteceu com o apóstolo Paulo? Continuaria servindo? É isso, queridos. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que fala assim, ainda que não haja ovelhas, aonde? Ainda que não haja ovelhas. Deixa eu achar o texto aqui para a gente ler juntos. Abacuque 3,17. Pode projetar aqui, Abacuque 3,17. Eu gostaria de ler com vocês esse texto. Abacuque 3,17. Olha esse texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, pode abrir, mas vai ser projetado ali. E você pode deixar aquela musiquinha que está tão gostosa, né? Olha só. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Continue. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O salmo do pastor, que diz o Senhor meu pastor e nada me faltará. Claro que esse texto não está traduzido da maneira correta. Muitos, por conta desse texto, acabam abandonando a Deus porque elege o Senhor como seu pastor, mas falta a saúde. Elege o Senhor como seu pastor, mas é mandado embora do emprego. Elege o Senhor como pastor, mas a paz foi embora. E aí olham para o céu com revolta. Senhor, tu prometeu na tua palavra, o Senhor meu pastor, e nada me faltará, e está me faltando tudo. É porque o texto não está traduzido tão bem. A melhor tradução do texto seria: o Senhor meu pastor, e de nada tenho falta. O Senhor meu pastor, e de nada tenho falta. Isso quer dizer o seguinte: se o Senhor é meu pastor e me faltar a saúde, eu não sentirei falta da saúde, porque o Senhor é meu pastor. Pode me faltar o emprego, mas não sentirei falta do emprego, porque o Senhor é meu pastor. Pode me faltar a saúde, porque
eu não sentirei falta dela. Pode me faltar o carro do ano, pode me faltar a casa, eu não sentirei falta disso. Por quê? Porque é Deus quem me sacia, é nele que eu encontro a plenitude, é nele que eu encontro a paz, é somente nele. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Exatamente sobre isso. Ainda que a figueira não floresça. Você sabe o que significa a figueira não florescer? É não ter mais colheita. E quando não tem mais colheita, não tem mais alimento. E se não tem mais alimento, a fome se instala. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Senhor, o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente. Altaneiramente. E aí, está disposto e está disposta? Eu fiz uma pergunta para Thalita ontem, Thalita, você lembra? Eu falei assim, Thalita, até onde você está disposta a ir por Jesus? Até onde você está disposta a ir por Jesus? Eu perguntei para Thalita. Porque Jesus esteve disposto a ir até as últimas consequências. E foi por você. Querido amigo, querida amiga, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. O Senhor Jesus lhe trouxe aqui para que você ouvisse essa mensagem. Para que você também aí tomasse a sua decisão. Para que você pudesse nessa noite refletir nas decisões que você tem tomado, nas escolhas que você tem feito. Será que você tem honrado esse Deus? Será que você tem, a despeito de prejuízos à vista, tem dito não às insinuações do pecado na sua vida? Para honrar e glorificar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar? Ou será que você tem não resistido o suficiente? Existe um texto na Bíblia que diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você e eu fomos chamados para uma religião que exige de nós perseverança. E o que é perseverança? Resiliência, paciência, resistência. Até a última gota de sangue, até a última gota de suor. Resista. Porque aquele que há de vir virá. E ele trará nas suas mãos uma coroa eterna. E ele vai colocar na sua cabeça essa coroa. E você vai ser convidado por ele para sentar-se junto a ele no seu trono. É isso que você quer nessa noite? Deixa eu ver sua mão, se você quer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na sua vida.